gente, tudo bem com vocês? Nós estamos aí dando sequência nas conversas a respeito do futuro do trabalho. Como é que você tem pensado esse tema na sua empresa, como colaborador, como líder e como empresário? Pois é, hoje eu trago aqui para a nossa conversa uma executiva especial, amiga, que é a Tânia Maranha. Tá? Tânia, como vai você? Tudo bem? Tudo bem, José Nascimento. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, né, e compartilhar um pouquinho aí da nossa história. Que bom, e ó, você está trazendo uma perspectiva, um olhar diferente para o nosso projeto, né? Um olhar de governança, um olhar aí mais profissional para essas questões todas aí do futuro do trabalho. Mas antes da gente entrar nesse assunto especialmente, eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira, da sua jornada, que ela é muito especial, e falasse também para o pessoal a respeito do seu momento hoje. Perfeito, José. Bom, então, né, depois de 25 anos atuando aí no grupo Electrolux, né, estava ali como diretora de RH. Há cerca de 2 anos eu estou aí agora com o meu projeto, né, pessoal, profissional, com a minha própria consultoria, na área de desenvolvimento de lideranças, coaching, mentoria de executivos também. Mas, na verdade, José, a minha experiência, ela né, quase 40 anos aí atuando sempre com gestão de pessoas, né? Eu sou graduada em administração, me graduei no interior aí do Paraná, na cidade de Maringá, na Universidade Estadual de Maringá. Depois de graduada, eu vim para Curitiba para continuar estudando, isso mais de 30 anos, né? E acabei ficando por aqui, né? Então, fiz aí vários cursos, pós-graduação, e entrei para o mundo de RH, né? E realmente apaixonada por essa área, É verdade. apaixonada por, né, inspirar as pessoas e a carreira das pessoas, ajudar as pessoas a se desenvolverem em suas carreiras. É uma verdadeira paixão. Tanto que eu decidi, né, depois de toda essa bagagem, ter trabalhado em várias indústrias, né, a própria Electrolux, antes eu atuei na Chrysler, né, no grupo Todeschini, então trabalhei em sempre em indústrias, em várias indústrias. Eu decidi aí, né, fazer uma curvinha aí e iniciar no meu plano B de carreira. Então, hoje, atualmente, eu tenho uma consultoria, que é a Tânia Maranha Consulting, né, e atuo aí, faço palestras, faço workshops para líderes e as mentorias, né, que hoje acabou, por acaso, sabe, José, acabou sendo acabou ficando um nicho para mim, Com acabou que é o certeza. que eu mais tenho feito, as pessoas me procuram muito, e muitas, inclusive, de recursos humanos, gestores de RH que querem ascender para posições executivas, pessoas com seus dilemas, né? Uau. Então, e o convite para o livro foi fantástico, porque, na verdade, eu Uhum. adoro conversar com esse público, né? Que são Uhum. meus colegas, na verdade, É foram meus verdade. colegas por tantos anos, né? Então, estar aí contribuir, né, para esse livro, e principalmente trazendo um conceito relativamente novo para a comunidade de RH, eu acho que vai ser fantástico. Estou muito feliz de fazer parte desse projeto. E eu que estou feliz, vou te contar três coisas. Eu estou Uhum. falando hoje da tua cidade, que é de Maringá, vim aqui fazer um Não creio. trabalho, né? A segunda Uhum. coisa, fiquei muito feliz com o teu aceite, né, de participar do projeto do livro. Te conheci através do professor Rudy Birgman e desde o primeiro momento Isso. aprendi com você. E uma coisa que a gente precisa, né, nesse mercado é trazer a consistência, a experiência, a vivência, né? E é por isso que a terceira questão, né, que a tua mentoria tem sido um sucesso. Eu estou te ouvindo, já te ouvi algumas vezes, eu penso assim, puxa vida, tenho que contratar uma mentoria da Tânia aí para orientações, para troca de informações e essas Uhum. questões tão importantes, né? E a Vai mentoria ser tem um um ponto. prazer. Obrigado. E a mentoria tem uma coisa muito especial, né? Que eu falo assim: o mentor ele fala com a autoridade de quem viu, fez e viveu coisas, e os erros que ele fez, ele não te deixa cometer, né? Esse que é o lado Exatamente. importante da mentoria. E o mentor é justamente isso, o cara que avisa, olha, ali tem um buraco, eu já caí ali e aconteceu isso. Mas, né, fica até o critério aí seguir em frente, cair no buraco ou não, né? Eu tenho formação também, José, em coaching,
e também em mentoria, em mentoring. Mas eu me identifico muito mais com o mentoring, porque é a possibilidade de eu compartilhar as minhas histórias, né? E é o teu repertório, né? Você contou da sua experiência em várias indústrias, em vários segmentos, então é quando você faz aquilo virar prática e você tem, né? Quando a gente contrata um mentor, a gente entende que ele tem autoridade, né? Você estava contando, inclusive, aí um case prático aí de um mentorado seu. Isso, eu estava contando que ontem mesmo aconteceu de um mentorado me trazer um tema, ele me pegou assim meio de surpresa, não estava, né, ali no escopo do andamento das nossas sessões, ele me trouxe um tema e eu não tinha pensado, não tinha um conceito, uma metodologia para apresentar para ele. Eu falei, fulano, eu vou te contar, eu vou falar alguma coisa assim do coração. Uma experiência que eu tive com uma mentorada há 10 anos atrás, né, porque exatamente 10 anos atrás eu implantei o programa de mentoria interna ali na Electrolux, né? Por coincidência, né? Depois, mal eu sabia que eu ia me aventurar nessa área. Então, há 10 anos atrás, José, eu fui convidada a ser uma mentora de uma líder na empresa e ela me perguntou, Tânia, eu encampo e entro em muitas batalhas. Como que eu faço para selecionar as batalhas que eu devo entrar ou não na empresa? Arte da guerra, Sun Tzu. Isso, é verdade. E o meu conselho para ela, José, foi analise, veja se essas batalhas têm alguma questão, algum impacto em relação aos seus valores. Porque se esse tema que você está pensando, se eu entro nessa briga ou não entro, ele afeta os seus valores, é sinal de que você deve entrar. Uau. Agora, se isso não tem a ver com seus valores, né, deixa aí de lado, não vale a pena. Não vale a pena você entrar em todas as brigas, as batalhas. E eu contei essa história para esse mentorado e ele ficou assim absolutamente pasmo. Assim. Ele falou, meu Deus, Tânia, foi o melhor conselho que eu poderia ter, porque faz todo sentido para mim, faz todo sentido, né? Então vai ser o norte. Ele falou, você me tirou o peso das costas, assim, porque eu sempre me via, ele me contando que ele sempre se via tendo que entrar em todas as questões. E quando você entra tudo. E quando você entra em toda a briga, em toda a guerra, é um pouco eu chamo dos arroubos da juventude, né? Quando a gente é muito jovem, até por sobrevivência, ou às vezes até para conquistar um espaço, né? Você quer entrar em todas as brigas. E se você entra em todas as brigas, você cansa demais, você fica exaurido. Fica exposto. E nem toda briga, né? Nem toda briga gera o resultado que a empresa precisa, que você precisa na sua própria carreira, né? Tânia, você tem trazido para a mesa de debate, de discussão, um tema diferente, um tema novo. Eu queria que você explicasse e conversasse com a gente sobre o que é o conselheiro de confiança dentro das organizações, esse conceito que você está implementando. Não, legal. Obrigada pela pergunta. Acho que é bem importante porque o capítulo do livro ele fala sobre isso numa ótica do profissional de RH que busca, né, ser esse conselheiro de confiança, né, é baseado na metodologia do Charlie Green e do David Maister, né, que é os famosos, né, tem esse livro há cerca de 20 anos, José, e agora teve um relançamento desse livro e eu acabei conhecendo o próprio livro há pouco tempo, por acaso, porque eu fui requisitada por uma empresa para dar um treinamento, vamos dizer assim, um workshop para profissionais de RH com esse conteúdo. Olha. Mas eu já usava a fórmula da confiança que os autores criaram há 20 anos atrás, eu já havia usado várias vezes em programas de desenvolvimento de liderança, sem conhecer o escopo como um todo, né? Olha como o mundo é, né? E no final, só antes de responder a sua pergunta, fazendo esse preâmbulo, no final, em função desse convite dessa empresa, eu me encantei e me apaixonei tanto pelo tema que eu fui buscar uma formação, né? Diretamente lá com a empresa dos autores do livro, ficam lá nos Estados Unidos, lá em Washington, né? Para poder me aprofundar mais e trazer algo totalmente novo, né? Porque os temas dos soft skills, os temas das relações humanas, né, eles já estão amplamente conhecidos, né, para essa população de RH. E eu, desde que eu comecei com a minha empresa, eu buscava uma metodologia que fosse algo novo, algo que, né, não só para os profissionais de RH, mas para todos, né? E acabei encontrando esse pessoal aí da Trusted Advisor. Então,
na prática, respondendo a sua pergunta, na prática, José, ser um conselheiro de confiança, ele vai muito além do cargo ou da posição hierárquica que pode parecer de conselheiro, né? Então, José, ao longo da minha carreira em RH, eu percebi desde cedo que a influência, né, que tem muito a ver com influência, esse termo, essa influência real, ela nasce quando as pessoas sentem que pode confiar em você para discutir questões difíceis. Então, isso significa que elas trazem para a conversa, né, não apenas dados, indicadores, né, questões analíticas, mas também dúvidas, dilemas e até uma certa vulnerabilidade. Então, muitas das decisões que realmente impactam, né, moldam uma organização, elas não vão acontecer nesse nível de planilha, né, mas nas conversas reservadas, aquelas em que alguém precisa de clareza, de um equilíbrio e até de coragem para tomar a decisão. E esse é o papel desse conselheiro de confiança, alguém que passa constrói e consegue passar para o outro essa confiança num aspecto bem amplo, sabe? Não é que às vezes o próprio termo confiança, né, ele é muito amplo. Então, baseado em anos de pesquisas desses autores, eles meio que quantificaram a confiança, né? Tanto que fizeram, você falando, testes. Você falando assim, eu voltei lá para a firma, né? Para a empresa e nas posições que eu tive, tanto como executivo de comunicação, de marketing, mas também no papel de gerente e executivo de recursos humanos que eu fui. A responsabilidade aumenta, né? E você traz uma visão, quando você fala do conselheiro de confiança na pessoa do RH, de muita responsabilidade, de muita coragem, mas acima de tudo, de muita ética, né? Porque você vai precisar saber ouvir com confidencialidade, né? E ter transparência para, em muitas vezes, ser um mentor forte a respeito daquela pessoa ou sobre aquela pessoa que te chamou como conselheiro naquele momento. Então, é um olhar novo e um papel novo na vida e na figura do RH. Estou gostando quando a gente fala sobre esse tema em termos de futuro do trabalho. Sem dúvida, porque ele acaba sendo, né, esses profissionais, né, que são profissionais maduros, mais maduros, vamos dizer assim, né, mais influentes. Não, as pessoas que percebem, né, esses autores, eles estudaram anos essa relação muito assim entre, eles pegaram consultores, né, advogados e os seus clientes, né, então não estava num âmbito específico, né, interno da empresa, estava mais assim, empresários ou clientes com seus fornecedores, o cara do banco, aquele advogado que esses empresários, né, tinham com seus consultores, essas relações, porque os autores, eles eram consultores, e eles começaram a perceber isso, que com alguns clientes eles tinham uma relação de maior confiança e outros não, e que isso era construído, né, e por alguns fatores, foi aí que eles foram fazer as pesquisas e chegaram a esses fatores. E no livro, José, eles dão um exemplo muito legal, eles falam assim sobre, que até eu uso nos meus workshops, imagine, José, que você é novo numa cidade, e que você tem que escolher um pediatra para sua filha de 2 anos. Você não conhece ninguém na sua cidade e tem que escolher o pediatra. E você começa a visitar os médicos. Qual pediatra você escolheria? Aquele que estudou em Harvard e tem 1000 diplomas na parede, aquele que chegou na hora certa, na tua consulta, ou aquele pediatra que ele está ali está ali inteiramente disponível para te ouvir, para conhecer a história da tua filha, né, para entender todo o escopo, né, e não fazer uma consulta ali de perguntar peso, não sei o que, e dar a receita e tchau, sabe? Então eles começaram, eles citam esse exemplo. Que legal. Eu achei muito interessante. Muito interessante. Não, e é super verdade, né? Agora, você falou agora há pouco sobre alguns pilares que fazem parte dos conceitos da confiança. Quais são esses pilares que a gente deve observar? O exemplo do pediatra é um deles, né? Dar atenção às pessoas. O que mais que dá para a gente colocar nessa lista?
Não, legal. Então, eu vou usar esse exemplo do pediatra, porque os pilares, eles construídos como se fosse uma fórmula. Então, a fórmula é o seguinte: credibilidade, mais confiabilidade, mais intimidade, tudo isso soma, dividido e subtrai o autocentrismo. Então, a credibilidade, o que é? Aquilo são as suas credenciais, a sua formação, a tua experiência, cumprir o que prometeu. Né? Então, eu te entrego um serviço de excelência, eu prometo isso e te entrego isso. Eu prometo que eu vou fazer o podcast com você às 16 horas e vou estar pronta para isso e vou estar aqui às 16 horas. Isso é a confiabilidade, que também é elemento da confiança. O terceiro, esses dois primeiros são elementos mais racionais, vamos dizer assim. Então, o primeiro, credibilidade, o segundo, confiança, e o terceiro, intimidade. Isso, exatamente. E intimidade é a tal da famosa segurança psicológica. Ou seja, eu posso confiar todos os meus temas, um nível, né, de ser vulnerável e ter essa segurança psicológica para somar nesses outros dois fatores. E, por último, o autocentrismo é aquilo, eu estou disponível para você sem esperar nada em troca. Então, são esses 4 elementos que compõem a equação da confiança e que eles juntos, né, as 3 coisas somando e uma diminuindo, que caracterizam, digamos, uma pessoa confiável, ou seja, esse profissional de RH com todas essas credenciais é aquele que vai estar lá, sentado junto com o CEO. O que se fala é que, mesmo com pouco tempo, se você consegue realizar essa fórmula, desses 4 elementos, mesmo com pouco tempo, você consegue construir relações de confiança. Que legal, eu gostei demais dessa fórmula de confiança que você nos apresentou, né? Muitos profissionais acreditam que primeiro vem o cargo, depois a influência. Na prática, você vê isso acontecendo o contrário? Qual é a sua visão? Eu mesma cito ali no livro uma história, né, lá muito cedo da minha carreira, no ano de 95, durante a implantação de uma indústria automobilística no Brasil, que no caso era a Chrysler, empresa americana, onde eu ali tinha acesso a, sei lá, 90% das lideranças eram todos gringos americanos que estavam aqui instalando, e eu fazia parte ali do RH. E um dia, José, um diretor americano, Ross, olha só, isso já faz 28 anos, Ross, era o nome dele, pra você ver que a gente não esquece, né? Esse diretor, ele se aproximou de mim um dia, era um final, uma sexta-feira à tarde, ele falou: Tânia, né, tudo em inglês, a gente só falava inglês, ele, Tânia, pega um dos carros da empresa nesse final de semana, e na época pensa, os carros da Chrysler, aquela minivan, sabe, aqueles carros assim, de 8 lugares, os carros de cinema. Né? Nossa, não existia aqui no Brasil na época, né, aqueles carros, estavam começando a vir os carros importados, né, então ele queria que eu experimentasse a robustez da marca, o que era a marca Chrysler, porque os profissionais, esses executivos, todos vieram dos Estados Unidos, já trabalhavam há anos com a marca ali em Detroit, né, onde eu tive até a oportunidade de visitar o headquarter em Detroit, da Chrysler, uma maravilha, um espetáculo. E ele, mas aqui a gente não fazia ideia, a gente conhecia o quê? Volkswagen, Fiat, Chevrolet, nunca tinha ouvido falar, né, de Chrysler. E eles queriam muito que a gente conhecesse a marca, né? E esse carro que ele me ofereceu, um carro super de alto luxo, né, completamente fora da minha realidade. Eu imagino tudo carro automático, José, eu nunca tinha visto um carro automático na minha vida, acho que eu... E eu fiquei super receosa, eu falei, gente, imagina, primeiro que acho que nem caberia na minha garagem, e a gente trabalhava em Campo Largo, eu ficava pensando, imagina, eu vou pegar a estrada, e se acontecer alguma coisa... Se estraga, né? Deus me livre, e eu recusei. A pessoa, se as crianças jogam bola lá, se o cachorro pisca a porta... E eu recusei o convite, mas aquilo me marcou, né, eu fiquei pensando, mas por que ele vai oferecer para mim, né? Uma mera, na época era analista, né? Então, o aprendizado aí não era sobre o carro, né? Era sobre essa pergunta que ficou para mim. Por que ele confiou em mim? Né? Eu não era executiva, não tinha um maior cargo, né? Mas, por ser uma posição de RH,
eu estava sempre presente nas salas das decisões mais estratégicas. E você poderia falar, né, com executivos, com colaboradores, sim, com pessoas que você fosse contratar, com conhecimento de causa, né? E também tem uma questão, especialmente, né? Eu falo assim, né? Eu falo que a gente vive muitas vezes um apagão de liderança nas empresas, mas a gente tem líderes superlativos. E muitas vezes esse tipo de liderança, ele tem essa sensibilidade, ele diz assim, é o jeito de eu reconhecer, é o jeito de eu mostrar confiança, é o jeito de eu valorizar, né? Então você estava ganhando um presente especial. Tanto é que marcou, né? Nesses seus estudos, nessa base que você está desenvolvendo, né, e adaptando para a construção desse trabalho especial aí na consultoria Tânia Maranha, na equação aí de confiança que você colocou para a gente, credibilidade, confiança, intimidade e baixo autocentrismo, qual desses fatores que você vê como ausentes hoje nas chefias, não nas lideranças, né? Que um verdadeiro líder tem tudo equilibradinho. Olha, os próprios autores falam disso e realmente eu concordo, né? O elemento chave, né, para que a confiança aconteça é a intimidade. É a intimidade. Só cuidando, né, com o termo intimidade, não é no termo pejorativo que o brasileiro usa, né, no inglês ele fala intimacy, né, não é essa intimidade que vem na nossa cabeça quando a gente pensa, né, então é essa conexão pessoal, né, então que é aquilo de ser construído em pequenas coisas no dia a dia, né, e que vão munir as pessoas com as decisões, né, para entregar aquilo que você prometeu no prazo, no detalhe, né? Então, eu acho que, na minha visão, hoje, o que mais, sabe, falta, assim, nos líderes, e ainda é o fator mais importante da equação, é a questão da intimidade. Essa intimidade com um olhar diferenciado, né? Passando por competência, por resultado, por respeito, por integração. E aí entram aí, né, as hard e as soft skills. Para a gente encerrar a nossa conversa, quais seria o conselho que você daria para um líder na atualidade se diferenciar no mercado e nas suas atividades? Olha, se eu tivesse que dar apenas um conselho, eu pediria para ele cuidar da reputação. São em pequenos detalhes, não é numa crise, né, não é, né, em grandes decisões que acontecem. Eu vejo assim, naquelas decisões, José, invisíveis, sabe? Aquilo que é invisível que você constrói, né, com as pessoas que você lidera. Né? Então, quando você muitas vezes tem que dizer uma verdade difícil, né, um feedback difícil, com respeito, quando você tem que tomar uma decisão impopular, mas ela sendo correta, você tem que sustentar, quando você tem que proteger as pessoas do seu time sem perder a responsabilidade pelo negócio. Então, no final, assim, quando a tensão aumenta e grandes decisões têm que pesar, ninguém vai apertar num sistema ou chamar o ChatGPT para resolver. Esses líderes vão chamar as pessoas em quem elas confiam. Que legal, a nossa conversa foi com a Tânia Maranha, que trouxe esse conceito tão bacana e tão especial, conceito de confiança dentro das organizações. Tânia, muito obrigado pela sua conversa, muito obrigado pelas dicas e até uma próxima oportunidade. Tchau. Futuro do Trabalho. Patrocínio Chiefs Group e Marcondes Consultoria. Realização: você está contratado e Top de Gestão.